Bom dia. Então, a palestra vai ser basicamente como eu consegui aprender um pouco mais sobre o block dentro do kernel, estudando o Spool, pegando um driver de 15 anos atrás e, de fato, convertendo ele para o kernel mainline, né? Então, aqui está a nossa agenda, fala um pouco sobre block, o que mudou, de fato, no kernel do 2.6.10, que foi a base que foi o kernel utilizado para ser feito esse driver, e depois dizer como é que a gente pode melhorar um pouco a documentação do block, né, que é basicamente a parte de disco do kernel, melhorando algum driver, algo assim, né. Bom, quem sou eu? Eu trabalho na SUSE com suporte L3, com engenheiro de software com o pessoal lá. Sou formado na FURB, em Blumenau. Eu ajudei a criar o Hackerspace Blumenau lá também. E, como já foi dito, eu ajudei alguns projetos de software livre. Talvez vocês já utilizaram, né? Então, qual é o propósito desse projeto que eu fiz, né? É entender como o sistema de block no kernel, que é o gerenciamento de discos e como que as requests de read-write evoluíram de lá para cá, né? Por hora não está sendo focado em performance, né? Eu nem cheguei a rodar nenhum teste nem nada para entender se de fato ficou bem mais rápido de lá para cá, embora eu creio que sim, né? Porque mudou muita coisa. Criar um block driver totalmente documentável para que alguém consiga pegar e entender de fato como que ele funciona, por que tem aquelas funções sendo chamadas, e talvez tentar melhorar o block layer, né, depois de ter aprendido como que a API do block funciona do ponto de vista dos drivers, né? Porque o block layer está lá, ele é um framework, e aí cada driver de disco, algo assim, utiliza essa API para interagir com o kernel, né? Então, existe essa API que os drivers utilizam, e a ideia era estudar um pouco mais para tentar entender e melhorar um pouco com outros patches, né? Então, falar um pouco sobre a evolução do block layer antigo, né, que era o chamado de single kill. Existia um sério problema, onde você tinha aplicações que eram multithread e tudo mais, executando muito I/O, e de fato existia um gargalo, digamos, onde quando chegava na parte do disco, todas essas requests elas eram serializadas. Ou seja, imagine que você tem uma máquina com 8 cores, e aí cada vez que alguém vai inserir uma nova request, né, quando eu falo request, eu falo read ou write lá no disco, né? Cada thread, cada core deveria pegar um lock nessa chamada request queue. Então, você teria uma alta taxa de lock contention, né? Ou seja, se muitos processos estão esperando sobre o mesmo lock, acaba atrasando muito, né? Então, por mais que você tenha muitos cores, você tenha uma máquina potente, ainda assim isso era um grande gargalo, porque até chegar lá no disco, você teria que pegar uma chance de pegar esse lock para poder colocar a sua request ali para ela ser executada, né? E aí, até chegar embaixo aqui no seu hardware, passava pelo block, né? Essa parte de block layer, onde nesse block, mesmo assim, ainda era feito I/O accounting, para pegar métricas e tudo mais, quantos reads, quantos writes, para que o sysadmin possa ter uma ideia do que está acontecendo. Ainda era feito a parte de staging, onde o block layer ele reordena requests, a fim de tentar deixar elas contíguas para o disco, né? Digamos que você esteja usando um hard disk drive, né, um HDD, como ele rotaciona, se você tiver muitos seeks, acaba atrasando. Então, se você tiver reads ou writes contínuos, ele acaba otimizando esse giro, certo? Então, quem faz isso também é o block layer. Então, quem está escrevendo a aplicação nem sabe de fato o que acontece ali dentro, mas tem várias otimizações a fim de tentar agilizar isso, né? Mas aí, como eu disse, essa request queue era uma só por disco. Então, se você tivesse um alto poder computacional, ainda assim você teria esse problema de lock contention, entre outras coisas, né? Como eu disse, a gente tem problemas de escalabilidade, né? Uma request queue por device, certo? E outra coisa também é que o block layer single queue, todas as interrupções, elas não usavam MSIX, que é um esquema onde você pode atribuir interrupções para cada core, né, digamos. Então, ele sempre interrompia a CPU 0,
E ela então teria que interromper as outras para que elas fizessem o trabalho, certo? E como você só tinha uma request queue, se você tivesse múltiplos cores, cada vez que eles iriam ler os dados dessa mesma request queue, ela teria que revalidar essa mesma struct, porque daí o cache não vale mais. Como você tem múltiplos cores acessando, certo? Você não pode usar um cache. Então ele fica o tempo inteiro invalidando o cache, o que atrasa ainda mais o processo, certo? Então esses eram os problemas do SBUL Single Queue. Depois de um tempo, então, foram criados uma nova ideia, chamada de SBUL Multi-Queue, para tentar endereçar esse tipo de problema, certo? Não é algo novo, foi merged no kernel em 2013, certo? Que às vezes a gente usa tudo mais e nem sabe o que de fato mudou, né? Porque isso tá muito embaixo lá no stack para quem escreve a aplicação ou algo assim. E ele tentou resolver os problemas que eu tinha mencionado antes, mas com alguns drawbacks, né? Todos os drivers tiveram de ser alterados para que eles pudessem, digamos, aproveitar os benefícios do multi-queue, né? Depois eu já vou mostrar o que de fato mudou, né? Mas com isso houve um grande ganho de performance em todos os tipos de device e como foi melhorado o framework, os drivers também tiveram de escrever menos código. O framework fazia mais coisas por si só, né? O driver não tinha que fazer muitas decisões, né? Então esse é o block multi-queue. Como a gente vê, mudou um pouco, né? A única coisa que de fato mudou foi a parte do block e a parte do hardware, né? Porque um outro grande problema de driver single queue é que com o passar dos anos a gente foi tendo outros padrões de disco como NVMe, onde ele tem múltiplas, ele consegue paralelizar acessos ao disco, enquanto em HDD não. Então, embora você tivesse devices que poderiam chegar a 1 milhão de IOPS por segundo, usando o bloco single queue antigo, como só tinha uma request queue, uma forma de ficar inserindo requisições, ele acabava chegando, acho que até 400 mil, 600 mil. Então, você tinha um hardware caro, mas ele não estava sendo totalmente utilizável, né? Então, dessa forma, foi criado uma request queue por core. Então, se você tivesse 8, agora ele iria criar 8 request queues. Ou seja, não teria mais aquele problema de lock, porque cada core iria ter o seu. Certo? Então, eles não teriam que ficar adquirindo locks para tentar inserir novas requisições. E, além disso, também foram criados hardware dispatch queues, porque como esses devices mais recentes, eles têm mais de uma dispatch queue que são chamados. São basicamente buffers onde você enfileira requisições e aí o firmware do seu disco ele vai pegando elas quando ele acha que ele consegue executar, certo? E a parte de ficar alterando requisições e fazendo reordenação funciona ainda, mas agora para cada request queue por core, ao invés de uma só para todos eles, né? Então, como eu tinha dito antes, né? Isso evita a alta contenção de locks e também agora pode ser usado o cache de cada core. Como eu disse antes, se somente tinha uma request queue para todos os cores compartilharem, cada vez que eles iriam acessar os dados, eles então invalidariam o cache, porque outra CPU poderia ter alterado ele. Agora, como cada core tem o seu, ele pode ficar utilizando o cache, que ele sabe que ninguém mexeu naquilo que ele alterou, né? E como eu disse, os hardwares mais recentes, eles têm algo chamado hardware context, que são mais de uma fila para a gente poder enfileirar. Então, ele consegue fazer requisições em paralelo, consegue atender, né? E outra coisa também, utilizado nesse block multi-queue, o qual eu venho dizendo, é usar o MCIX, que é um padrão de interrupções, onde você pode dizer que para cada interrupção que eu tiver, eu posso dar uma CPU affinity, ou seja, se eu tenho 5 queues no meu disco, eu posso dizer que eu quero da CPU 0 até a 4. Então, eu não vou ficar interrompendo somente uma CPU. Eu consigo distribuir essa carga. Então, as outras conseguem ficar fazendo mais trabalho, né? Conseguem distribuir um pouco de interrupções, né? O que também agiliza a performance, né?
Bom, até agora eu falei bastante sobre block, né? E eu vou falar sobre o que de fato é esse SBUL, né? Existe um livro meio antigo já, que é o Linux Device Drivers, versão 3. Acho que é de 2005, se eu não me engano o livro. 14 anos atrás. E esse livro, basicamente, ele tem vários exemplos sobre criar drivers. Drivers do tipo SHA, drivers do tipo de network e block. E SBUL, então, acho que era Simple Block e alguma coisa. Ou seja, ele utilizava a RAM como se fosse HD. Digamos que você tenha 4 GB de RAM, e você pode criar um HD em memória. Então, você usa 1 GB de RAM para ser o seu storage, digamos. Somente como um exemplo, certo? Na prática, eu creio que deve ter outros drivers que já fazem isso muitíssimo melhor, né? Mas esse aqui era só um exemplo simples, né? E ele foi baseado no Linux 2.6.10, que de fato é bem antigo também. Acho que o 2.6.10 é usado no Ubuntu 8. Então faz um bom tempo, né, pessoal? E aí, como o código é antigo, também, de lá para cá, a gente foram havendo muitas melhorias e muitas modernizações do kernel, né? Então, teve um certo trabalho para que pudesse ser convertido esse driver, né? Então, eu peguei esse código do SBUL de 14 anos atrás e eu fui tentar entender o que mudou no kernel de lá para cá. Porque os drivers de disco, eles usam a API do kernel para implementar os acessos, certo? Então, eu vou só mencionar algumas coisas que acabaram mudando aqui. Então, nesse driver eu pegava várias funções, vários structs e tudo mais, e acabando que não tinha nenhuma função similar no kernel atual, certo? Então, aí começou os problemas dessa minha conversão, né? Eu tive que entender de fato o que mudou de lá para cá e quais eram como era a nova forma de se fazer as coisas. Então, aqui só vou dar alguns exemplos, a forma de como se pega requests dessas request queues e tudo mais, porque o driver de block está embaixo desse block layer, certo? O driver de block ele utiliza o block layer para que ele pegue requisições que as aplicações demandam, né? Então, aqui são algumas funções que acabaram mudando, funções structs que foram removidas, alteradas, tiveram parâmetros mudados e tudo mais, né? E, basicamente, o que é o SBUL MQ? É pegar o código antigo do SBUL, de 14 anos atrás, e utilizar o novo framework de block MQ. Como que ele funciona? Basicamente, como eu disse, ele cria um RAM disk, ou seja, um bloco, um HD em memória, né? Um storage device. E nos meus testes eu consegui rodar ext4, BTRFS e XFS. Não fiquei testando outros sistemas de arquivo em cima, né? Como que ele funciona? Eu subo um módulo, dou alguns parâmetros para ele, inclusive o tamanho, então eu posso botar aqui 2 GB, 5 GB, quanto eu quiser. Do MKFS, ou seja, eu posso criar um sistema de arquivos nele, né? Então, quando eu dou aquele insmod com N device 2, ele vai criar SBUL A, SBUL C, SBUL B, né? Igual a gente tem SDA, SDB, SDC. E eu dou um mount igual a gente faz com qualquer outro block device, né? Igual é feito quando a sua máquina boota, ela pega o disco, monta, né? /home, /lib e tudo mais. Então, funciona igualzinho o disco. Então, depois que você monta esse seu block device, ele funciona igual a qualquer disco simples, qualquer disco comum. Você pode copiar arquivos, tirar, tudo mais. Então, quais as dificuldades, né? A API de block mudou muito mesmo, como eu disse, funções foram alteradas e funções removidas. A documentação não era tão clara. A gente vai ver que o kernel é um projeto que, sim, ele é muito documentado, mas tem algumas nuances que, basicamente, quem escreve drivers tem que perceber, tem que pegar, entendeu? Então, se alguém está começando agora, tem que fazer uma certa arqueologia e entender por que aquela função foi colocada ali. Então, você tem que pegar o commit que introduziu aquela função para você entender qual era o propósito dela, certo? Então, às vezes, sei lá, você pega um commit de 2010, mas de lá para cá muita coisa mudou, entendeu? Então, às vezes, você tem que pegar o commit que introduziu aquilo, depois pegando os próximos que foram alterando aquela mesma função para ver qual o propósito, se caso mudou o propósito e tudo mais, né? E, de fato, algumas coisas que eu não tinha entendido quando eu tinha escrito o código, eu não entendi alguns conceitos lá na época, né? Eu quero mostrar aqui também, por falta de documentação, creio eu. Funções foram removidas. Então,
como que eu iria utilizar, digamos, pegar o código, como que eu iria convertê-lo se eu não sabia quais eram os equivalentes atualmente, né? Como muita coisa mudou, às vezes nem tinha mesmo um código equivalente. Então, uma outra coisa que eu acabei tendo que lidar, sendo que no kernel antigo, ele pegava request, copiava o buffer daqui para cá, né? Tipo assim, se fosse um read, eu pegava do meu block disk, copiava para lá, tudo certo. Quando eu fui fazer a mesma coisa no kernel 5.2, no kernel lançado recentemente, não estava funcionando, ele acabava quebrando os dados. Aí eu baixei o Ubuntu 8, instalei, e aí eu fui ver o código do kernel lá na época. Se você processa uma nova request, digamos, né? Se uma aplicação pediu para ler uma parte do seu disco, ele tem várias BIOS que a gente chama, né? São block I/O. BIO são basicamente os blocos que dizem eu quero ler, quero escrever, quero ler, quero escrever, e uma única request tem várias dessas, certo? Então, no código antigo, se eu lesse somente uma dessas BIOS, certo? De 10, digamos, de cada request, depois que eu iria tentar a próxima request, o block layer ele não removia ela. Então, se eu lesse uma só, ele iria, digamos, colocar essa mesma request lá na fila de novo para mim processar o resto. Mas isso não está documentado em lugar nenhum, certo? Então, digamos assim, eu tive que botar uns prints lá e ver, pegou uma, duas, três, ele ficava pegando a mesma request porque tinha mais dados a serem lidos. E no novo block layer, cada vez que você pega uma mesma request, né? Você pegou uma, ele arranca fora, acabou. Então, se você leu tudo ou não, problema seu, certo? Então, esse é o tipo de coisa que não está bem explícito, assim, pelo menos eu não achei lá na época, né? E, como eu disse, tem algumas funções que não tem documentação nenhuma mesmo. O pessoal usa, você acha drivers utilizando, mas não sabe exatamente por que está lá. E existem alguns que a gente chama de magic numbers, ou seja, a pessoa divide por um número lá, que não existe uma macro, não existe um comentário, você não sabe por que aquele número está lá. Então, essas foram algumas das dificuldades para alguém que estava tentando entender o processo, né? Uma coisa que eu vi foi que, esse foi um erro mesmo que eu fiquei bastante tempo vendo, é que quando você vai setar quanto espaço tem o seu disco, ele espera esse espaço em setores, no caso, né? Se você viu aqueles HDD sem trilhas, setores, essas coisas, né? Então, isso aqui é um pedaço do código que eu acabei simplificando, do driver, né? do SBUMQ, onde eu passo o número para ele, e essa chamada main parse, ela pega, se eu ponho 256 M, ele entende que é 256 mega, então ele converte isso para byte mesmo, né? Então, quando eu vou dar esse set capacity aqui, eu preciso passar esse size em setores de 512 bytes. Ou seja, e aí no código inteiro eu vi esse shift 9, certo? O número de bytes shiftados à direita por 9, que é basicamente dividir por 512. Falando agora é simples, né? Mas eu não via isso, eu só via vários... Tem muito ainda isso lá no kernel, tipo, tamanho, shift 9 para cá, para lá, e aí você converte para setores e bytes, né? Se você shifta para a direita, você divide por 512, transforma em sectors. Se você shifta ele para a esquerda, você converte em bytes. E isso está descaradamente no kernel em todo lugar e você não sabe, de fato. Basicamente mas assim, tipo, poderia pelo menos ter uma macro ali, né? Que existe, é o sector shift, existe essa macro. Mas eu até mandei alguns patches, tirando, né? Ao invés de 9, usar sector shift sector, algo assim. Mas, digamos, isso não está muito, não está muito uniforme. Então, tem várias partes do kernel, block layer, a parte de driver usando a própria API do block layer, usando o shift 9 para lá e para cá o tempo todo. Então, esse foi um dos problemas que eu fiquei um tempo atrás, até que uma hora eu fiz o shift 9 e funcionou. Aí eu fui entender a parte de setores, né? Basicamente. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu tentei mexer algumas coisas, né? Isso aqui é um commit meu no kernel que eu fiz em fevereiro até. Que, como eu disse, como mudou muito a parte de block, muitas coisas foram sendo mudadas rápido. E eu via até documentações que tinham nomes de função antigo, errado, coisas que já haviam sido removidas. Como é um projeto muito antigo, o kernel, às vezes as pessoas vão focando na funcionalidade e algumas partes acabam ficando para trás mesmo, né?
Então, quando alguém chega novo e começa a ler essas coisas, acaba pegando e procurando por funções que não existem mais. De novo, git log, sai olhando o código antigo de 10 anos atrás, 5 anos atrás e vendo que de fato mudou, por que foi removido, né? Aqui eu só melhorei uma documentação. E esse aqui foi um patch meu que foi naked, né? Ou seja, a pessoa... eu mandei um patch e ele não foi aceito porque o mantenedor, ele achou que deveria ser feito de um jeito melhor, né? O que eu fiz nesse meu patch? Todo lugar que usava aquele shift 9, eu tentei criar uma nova função chamada sectors to size ou size to sectors, né? Então, quando você fazia shift 9, chamava a função para bytes to sectors. E aí lá dentro ele então fazer o shift e em cima eu tinha. É feito dessa forma porque o block layer espera em setores. Eu até fiz um baita header assim. Mas aí ele acha melhor, o próprio mantenedor achou na época melhor ter isso claro. Shift por sector size. Que eu acho que pode levar a alguns problemas, né? Acho que pode, né? E deu um problema recente. Aqui, onde a pessoa shiftou errado. Era para fazer para a direita, ele fez para a esquerda. Ou seja, ele já tinha o tamanho que ele deveria setar para setores, ele setou para bytes que já estava em bytes. Então, ele gerou um número enorme e acabou, acho, até dando overflow e tudo mais. Então, na SCSI-lib, a gente pode ver, o shift foi feito errado. All we need is to right shift to get the sectors from the size in bytes, not a left shift. Se tivesse a macro, era usar sizes to sectors, certo? Não tinha que ficar lidando com esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que às vezes deixar explícito as coisas, deixar bem claro assim, use essa função sempre, evita esse tipo de coisa. Que eu creio que houveram alguns usuários, algumas empresas que devem ter tido um problema sério com isso, de atualizar o kernel e de fato pegar um problema que deveria ter sido simples de ser resolvido se utilizasse algo mais padronizado, né? Não ficar open coding o tempo inteiro, né? Ficar digitando shift para lá, shift para cá. Acho que deveriam haver pelo menos macros tentando endereçar isso, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. E aqui teve um outro commit que eu fiz, como eu disse, eu queria ter essa ideia de ajudar o block layer. Então eu peguei até funções que não estavam mais sendo usadas pela conversão. Então, como eu disse, quando chega alguém de fora e começa a ver as coisas, fica mais fácil, de fato, para poder pegar algo que ninguém viu, porque às vezes as pessoas focam em erros e funcionalidades, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou só mostrar um pouquinho do código do block layer. Eu tenho um tempinho. Deixa eu mostrar como é que funciona esse driver de block, né? Dá para ver atrás? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Opa. Então, esse aqui é basicamente o SBU-MQ, certo? Consegue ver, pessoal? Então, e aí aqui basicamente existem alguns parâmetros, né, como eu tinha mostrado antes, inclusive o size aqui. O padrão dele é 256 MB. Então, quando você sobe o módulo, ele vai criar um disco usando 256 de memória RAM da sua máquina para armazenar os dados, né? E o que eu fiz aqui? Size to sectors, sectors to size. Basicamente usando esse shift 9 aqui em cima, né? Porque como a gente pode ter um kernel mais recente ou mais antigo compilando o mesmo código, então eu vejo, se no código sendo compilado, se o kernel já tem o sector shift, beleza, senão ele põe que é 9, certo? Mas em kernels recentes essa máquina já está sendo definida lá. Então, basicamente, o que eu faço aqui? Quando eu quero um size to sectors, shift 9. Quando eu quero sectors to size, shift para a esquerda, que seria multiplicar por 512, certo? Então, sem grandes problemas, esse aqui é o driver, né? Acho que ele não é tão grande assim, 300 linhas. E basicamente a parte que faz essa funcionalidade, né, é essa parte aqui, SBU transfer, onde eu pego setores e tudo mais. E basicamente o que esse meu driver faz é dar um main copy. Ou seja, se eu estou escrevendo, eu pego o buffer passado, né, digamos
essa minha requisição de escrita e eu copio ele para dentro do desse meu ponteiro de data, que basicamente é o meu espaço, mais o offset, ou seja, escreve nessa minha posição aqui, como eu tenho setores, né? Eu faço alguns cálculos aqui em cima de setores e tudo mais, e como é tudo em memory, um main copy resolve as coisas. Quando eu preciso escrever, eu jogo ele para a minha posição, e quando eu preciso ler, eu pego de lá e coloco para fora, basicamente, né? Então, quando eu vou chamar esse cara aqui, eu faço alguns cálculos de setores e tudo mais, setores mais os offsets, né? E é basicamente isso, então, pessoal. Deixa eu mostrar aqui embaixo como é que se aloca essas coisas, né? Então, todo driver de disco, ele tem... aqui está aquele meu main parse, certo? Onde eu pego o tamanho, que é passado quando eu crio o driver, né? Quando eu carrego ele. E, de fato, esses bool size aqui tem o número dele em bytes. Então, se eu passo 256M, ele transforma isso em bytes, certo? E aqui embaixo, então, eu uso esses bool size para mim alocar memória no kernel, que eu uso o vzalloc, que é basicamente tipo o malloc, mas já colocando tudo como zero. Ele já aloca setando como zero. Então, eu não preciso fazer malloc main set zero. Já aloca tudo zerado para mim, né? E aqui embaixo tem a minha request queue e tudo mais. Então, esse aqui é basicamente um driver utilizando o block layer, né? a API do block layer mais recente, né? Então, bom, pessoal, é isso que eu tinha para mim mostrar agora. Alguma dúvida? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Não? Então, basicamente, eu peguei as referências do commit que introduziu e de um outro artigo que o próprio mantenedor da parte de block fez, junto com outras pessoas, onde ele define basicamente o que foi feito nesse block multi-kill e aquelas fotos até que eu tinha colocado ali são desse artigo, né? Então, se vocês quiserem ler, é bem interessante. Esse Introducing Multi-Kill SSD Access. Então, bom, pessoal, era isso que eu tinha para me falar. Obrigado.